Iniciada, presidente. Bom dia a todos os conselheiros. Iremos agora começar nossas sessões, nossa reunião do mês de junho, hoje dia 15, às 9 horas. Primeira sessão dessa reunião de junho. Estão presentes aqui os conselheiros Luiz Eduardo, Tatiana, Rodrigo Mineiro, Valcir, Jorge, Érica, Vanessa, nossa vice-presidente da sessão, e eu, Rodrigo, presidindo a turma. Também está presente nessa manhã o colega, conselheiro Pedro Bispo, que irá tomar posse como presidente da turma 3402. Quase todo mundo aqui hoje é oriundo da 3402. Quase todo mundo não. O Rodrigo Mineiro e o Jorge. Os dois conselheiros oriundos. Quando a Andrada estava aqui, a gente era a maioria na 3301. Era eu, o Andrade e o Valcir. 3301. Com origem na 3301. Então, Pedro, vamos te dar posse agora como presidente. Tem um documento para a gente assinar lá no SEI. Eu assinei já. Já pode assinar, já assinou? Eu não assinei ainda. Pedro Bispo está com a gente há um bom tempo no CAF já. Conselheiro da turma 3402. E ele vai suceder o antigo presidente que também está aqui. E o outro ex-presidente que também está aqui. Então, o presidente da 3402, Jorge, está conosco. O Não tinha Valdir antes. O ex-atual, último ex, que é o Rodrigo Mineiro. Então, meu Pedro, tem dois ex-presidentes aqui. Eu sei que o Pedro tem experiência, ele vai nos ajudar muito na condução da turma. E alguém, se quiser falar Pedro, quer falar uma palavrinha? Eu fui breve, vocês têm que começar a sessão aí, né? Tá com a pauta apertando. Eu gostaria de agradecer a confiança do presidente, né, Rodrigo Poça, e quero dar continuidade às boas gestões dos últimos presidentes que tivemos lá na 3402, que foi o Rodrigo Mineiro, o Valdir Navarro e o Jorge Locke Freire, né? Então, eu acho que eu vou contar com a colaboração de todos os conselheiros e vamos fazer um bom trabalho, com fé em Deus. Alguém quer falar quer dar uma palavrinha? Doutor Rodrigo Mineiro levantou a mão, doutor Jorge também, doutor Luiz também. Preciso falar porque foi um prazer trabalhar com o doutor Pedro Bispo nesses últimos tempos em que ele, já atuando como presidente substituto, de fato esteve à frente e demonstrou uma capacidade e uma disposição além da inteligência emocional, que é muito necessária. Então, eu tenho certeza que o doutor Pedro Bispo tem todas as características para brilhar nesse cargo. Doutor Pedro, não é uma coisa simples. O senhor vai ver, o senhor vai sair muito mais cansado da sessão do que saía quando decano. Porque o senhor vai tomar conta do voto de todos e você, ao final, tem que fazer um pequeno resumo para que fique inteligível a sessão. Em compensação, a sua visão do todo vai crescer em muito e eu tenho certeza que será algo muito bacana, muito enriquecedor para a sua trajetória pessoal. Então, como sempre já foi, eu como presidente da Câmara, estou sempre à sua disposição, sempre para trocar ideia, não é para definir. Isso eu jamais fiz, nem com o doutor Rodrigo Mineiro, nem com você vou fazer, mas o que eu puder trocar de ideias, mostrar qual foi o nosso tratamento para situações equivalentes, por causa de um pouquinho mais de experiência, né? O diabo não é inteligente, ele só é velho, por isso que ele sabe das coisas. Então, a gente vai estar à disposição aqui, e é claro,
sempre em linha com o que o presidente da sessão, doutor Rodrigo, entender. Então, tenha certeza, a gente está trabalhando junto, você não está sozinho e nós estamos aqui apostando no seu sucesso. Grande abraço, meu amigo. Obrigado, Luiz Eduardo. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu quero dar parabéns ao meu nobre colega Pedro Bispo. Pedro me recebeu muito bem na 3402, ele era mais antigo na turma do que eu. Fui muito bem recebido. Pedro, com a sua tranquilidade, com o seu carisma, um cara equilibradíssimo, super competente. Eu só tenho que parabenizar e agradecer o tempo que eu passei com ele, como colega de turma, depois ele, eu na presidência, ele como decano. E com toda certeza, ele vai cumprir bem essa missão dada. O Pedro tem o equilíbrio necessário para exercer essa função. É um cara super ponderado e com um relacionamento excepcional com todos os colegas da turma. Eu tenho certeza que a gestão vai ser um grande sucesso e vai conseguir contornar problemas que sempre aparecem, né? E o presidente está lá exatamente para fazer essa mediação e para minimizar os problemas quando aparecerem. Pedro, parabéns e grande sucesso na sua gestão lá na 3402. Obrigado pelos elogios, Rodrigo. Doutor Jorge, na palavrinha com a gente. Obrigado, presidente. Não, eu só queria dar os parabéns para o Pedro, dizer que eu tive o prazer de dar posse para ele quando eu me tornei, contra a vontade, presidente da 3402, e contei muito com a colaboração dele e do Valdir. São duas pessoas extremamente ponderadas, tranquilas, e esse perfil eu acho que é fundamental para a presidência de uma turma, principalmente turma baixa, que a gente trabalha com os advogados em cima da gente, não é que nem na Câmara Superior, que tem uma divisão. Então, acaba a sessão, parece que vem uma massa em cima da gente ali. Então, acho que o Pedro já adquiriu uma experiência importante nesse período, já há uns 3, 4 anos. Eu tenho certeza que ele vai ser um grande presidente com a ponderação e o conhecimento que ele tem. Parabéns, Pedro. Sucesso para ti. Muito obrigado. Doutor Pedro, então seja bem-vindo. Temos aqui o presidente da Câmara, Parabéns, da quarta Pedro. Câmara, que é o doutor Luiz Eduardo, está à sua disposição. E eu também, como presidente de sessão, estou também à sua disposição. Os dois ex-presidentes também estão à sua disposição. Parabéns, Pedro, pela Doutora Vanessa, quer falar? nomeação. Doutora Vanessa é a vice-presidente da terceira sessão. Também estou à disposição, quero parabenizar o Pedro e desejar muito sucesso, que eu sei que ele vai ter lá na condução da 3402. E fico à disposição, Pedro. Tá, obrigado, Vanessa. O Pedro já viu tanta reunião que foi feita, né, Pedro? Umas 4 ou 5 reuniões já, né? Eu já vi, tem muita reunião, né? Só semana bom, passada foram quem umas tá 4 ou 5 entrando- reuniões. Ô Pedro, agora Principalmente, acabou parece muito- folga. Acabou aquela folga na hora do almoço e pro hotel dormir, viu, meu caro? Você acabou, não tem isso mais não. Mas isso aí só vai ser lá para o ano que vem. Esse ano não vai ter isso, não. Não acredito que volte sessão presencial, não, esse ano. É a tendência de não voltar esse ano, né? Ok, pessoal, agradeço a todos os elogios aí, viu? E desejo uma ótima sessão aí para vocês. Tá? Obrigada, Eu estou Pedro. saindo. Bom dia para todos. Tchau. Bom dia. Obrigado, Abraço, Pedro. Então vamos começar, então, efetivamente. O primeiro item que temos sustentação oral é o item número 2 da pauta. Relator, doutor Luiz Eduardo. Contribuinte, Ener Peixe. Patrícia, pode convocar o patrão, doutor Lucas Porto Pereira. Também pode chamar o doutor Concílio, que deve estar esperando aí. Farei a convocação, presidente. Senhor presidente, a minuta já se encontra na pasta compartilhada. Os colegas já podem abrir para acompanhar. E eu estou pronto quando o senhor determinar.
Doutora Concília, bom dia. Bom dia. Doutor Lucas, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bom Consegue dia. nos ouvir? Perfeitamente, presidente. Estou com a palavra, doutor Luiz Eduardo, relator do processo, item 2. Senhor presidente, o tributo aqui tratado aí RPJ, o período de apuração é o ano de 2009, o assunto é vício no lançamento, temos uma questão também de conhecimento, e trata-se de um recurso da Fazenda Nacional. Pois bem, originalmente o lançamento decorreu de uma glosa feita pela fiscalização da exclusão do valor de juros sobre capital próprio. Em 31/12 de 2009, foi glosada uma despesa registrada pelo contribuinte, depois estornada e excluída no LALUR. Essa discussão, naquele tempo, 2009, ainda existia. Foi pacificado mais tarde. A questão é que o juro sobre capital próprio, ele era tratado como despesa financeira para fins tributários e como distribuição de lucro para fins societários. Então, a Comissão de Valores Mobiliários e a Receita Federal tinham normativas e, para se atender aos dois, primeiro registrava-se uma despesa financeira com juros sobre capital próprio, depois estornava-se essa despesa para poder tratar como distribuição do resultado e, no LALUR, o contribuinte, então, excluiu o valor do estorno da despesa. Esse é o fato. A fiscalização entendeu que essa exclusão não tinha previsão legal e glosou. Foi isso. Sujeito passivo impugnou, requerendo cancelamento do auto de infração, pedindo nulidade, alegando a idoneidade do seu procedimento e esclarecendo que o pagamento efetivo desse juro sobre capital próprio ocorreu no ano seguinte de 2010. A Delegacia de Julgamento em Brasília, no acórdão 0369862, a impugnação, cancelando o lançamento, afastou a nulidade, porém entendeu correto o procedimento adotado pelo contribuinte. Em face da desoneração, houve recurso de ofício. Pois bem, a decisão recorrida 1401-002034 negou o provimento ao recurso de ofício para manter o cancelamento do lançamento. O colegiado entendeu que houve falta de clareza no relatório sobre as razões fáticas da autuação. Então, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discussão da natureza do vício que foi vislumbrado pela decisão recorrida. A decisão recorrida, apesar de ter negado o provimento ao recurso de ofício, não corroborou as razões de decidir da primeira instância. Entendeu que houve falta de clareza no relatório e anulou o lançamento por falta de clareza. A Fazenda Nacional, em natureza do vício, traz como paradigmas as decisões 2302000308 e 3403000269. Alega que a falta de preenchimento de algum dos requisitos estipulados nos artigos 10 e 11 do Decreto 70.235 de 72, ou o artigo 142 do CTN, acarretaria nulidade por vício de forma e não nulidade material. Não encontrei contra-razões do sujeito passivo ao recurso da Fazenda. É o relatório, senhor presidente. Doutor Lucas tem 15 minutos.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, senhoras conselheiras. Presidente, o objetivo aqui da sustentação oral é justamente focar na questão do conhecimento do recurso especial da Procuradoria, que, no nosso entender, esse recurso ele não poderia ser conhecido, né? E para começar essa minha agir desde o julgamento da delegacia de julgamento, que lá no momento da análise da impugnação, senhores, o doutor Plínio Rodrigues, que foi o relator da nossa impugnação, que dispensa comentários, ele validou o procedimento que a empresa adotou ao distribuir o juros sobre capital próprio. Eu gostaria de ler uma frase que consta no voto do doutor Plínio, que resume essa afirmativa. Abre aspas. Constato que a impugnante atendeu ao regime de competência no registro das despesas financeiras sobre capital próprio, pois a despesa foi registrada na escritura contábil da impugnante em contrapartida exigível, representativa de direito de crédito dos acionistas. Senhores, a validade do procedimento, no momento, acabou sendo... Então, o doutor Plínio, com todo o material, ele conseguiu analisar e deu validade ao procedimento feito pela empresa. Quando esse recurso de ofício chegou ao nosso CARF, né, a primeira turma da quarta Câmara, ela negou a unanimidade esse recurso de ofício, e o doutor Guilherme, ele, apesar de, ao menos no nosso entender, ter feito uma mesclagem entre a nulidade do auto de infração, ele concordou que o procedimento feito pela empresa foi também correto. Não foi a motivação do auto de infração. Inclusive, teve um parágrafo aqui que eu também gostaria de ler, senhores, do voto do doutor Guilherme, abre aspas, a ausência de razão clara de acusação é questão de mérito. E, assim, a sua consequência jurídica, é considerado improcedente. Não se usa a palavra nulidade. Então, senhores, e os paradigmas apresentados pela Procuradoria, ambos são claros ao relatar a situação de nulidade do auto de infração, né, por erro de forma, no caso. O primeiro paradigma apresentado, que é o 23.02.00.308, foi um caso de enquadramento de segurado como empregado, né? E, no nosso entender, ele reflete na base de cálculo de contribuição previdenciária, que era o que estava cobrando lá. E o outro paradigma, o 34.03.002.269, foi um caso de compensação envolvendo uma decisão judicial que, posteriormente, alterou-se a motivação do lançamento sem oportunizar o contraditório ao contribuinte. Por isso que lá também foi anulado. Então, senhores, entendemos que caso os paradigmas apresentados pela Procuradoria não... Estou aqui, ficou curto, para tentar enquadrar o nosso caso e caso superada a questão do conhecimento, entendemos sim que aqui seria uma habilidade totalmente material, né? Já que nem se ficou claro qual foi a motivação do fiscal ao autuar a empresa, já que o procedimento foi validado, no nosso entender, lá no julgamento da delegacia de Brasília. Por essas razões, senhores, a empresa pede pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, mas está superado tal conhecimento que o recurso seja improviso, mantendo a decisão recorrida. Obrigado, presidente. Olá, relator. Presidente, eu não conheço do recurso por falta de similitude fática entre as situações enfrentadas no recorrido e nos paradigmas. Esclareço. No recorrido, é discutido os critérios que são suficientes ou necessários para se descrever a infração relativa ao próprio. E aí, houve uma nulidade do auto de infração por ausência de razão clara da acusação, ou seja, uma obscuridade.
Vejamos se a situação é comparável com a dos paradigmas. No primeiro paradigma, discute-se um vício num lançamento totalmente diferente, num lançamento de infração previdenciária, e o que se discutia lá era a falta de inscrição do segurado na Previdência Social, que esse seria um erro de um determinado grau, que ensejaria uma nulidade ou não. Segundo paradigma, é mais de porque é um lançamento daquele eletrônico de PIS por processo judicial não comprovado. E a razão de entender nulo lançamento é porque aquela acusação de processo judicial não comprovado, ela se demonstrou nos autos inverídica. Ora, eu não tenho como pegar a razão de decidir de qualquer um desses paradigmas e aplicá-la aos fatos do recorrido, afirmando que ela me levaria a decisão diferente, simplesmente porque não se discutiu como se fica clara a acusação de juros sobre capital próprio. O que precisava ser dito? Não sabemos. Então, por esse motivo, presidente, confirmada a divergência jurisprudencial, e voto por não conhecer do recurso. O senhor gostaria de votar o conhecimento em separado do mérito, senhor presidente? Vamos votar primeiramente o conhecimento. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso. Esse foi o item 2, recorrente fazendo interessado em peixe. Proclamando o resultado novamente. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso. Obrigado, doutor. Perfeito. Obrigado, presidente, senhores conselheiros, ótimo trabalho. Próximo item, o item 8. O 8 da pauta, doutor Jorge. Recorrente fazenda interessado via varejo. Patrícia, pode convocar o patrono. Farei a convocação, presidente. Guilherme dos Santos. Doutor Jorge, pode abrir a minuta? Já até abri aqui. O microfone do Dr. Jorge está desligado. Tem sustentação essa, presidente? Temos. Esperando entrar aqui. Doutor Guilherme. São 10 tentações de manhã vamos ter um certo aperto, mas depois isso melhora.
Se bem que ao todo são 30 sustentações, são 29. Não, 28, 27. Mas algumas que estão aqui não vão ser feitas porque a PGFN tira depois. A PGFN é o último a tirar. Então, às vezes, tem sustentação oral marcada, mas tem que tirar de pauta por parte da PGFN. Doutora Patrícia convocou. Patrono na sala, presidente. Doutor Guilherme. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Alguém está escutando o doutor Guilherme falar? Só não estamos vendo a sua imagem. Eu habilitei. Aqui para mim está aparecendo. Eu vou abrir e fechar aqui. Fechar e abrir. Abre e fecha sua câmera, por favor. Estão vendo? Que estranho. Não, precisa só... Pronto, agora apareceu. Tomaram um susto? Desculpa. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia. Vamos lá. Vamos agora botar o item número 8. Recorrente Fazenda Nacional. Interessado via varejo. Relator, doutor Jorge Ulmiro Locke Freire, que está com a palavra a partir de agora. Bom dia, ilustres jogadores desta primeira turma ordinária da 4ª Câmara dessa sessão de julgamentos. Me chamo Guilherme. Guilherme, Oi? Primeiramente, o relator vai fazer a leitura do relatório. Tá, perdão. Aí depois eu passo a palavra para o senhor por 15 minutos. Tá. Aí depois a gente faz a leitura do voto. Peço desculpas, senhor. Obrigado. Doutor Jorge, com a palavra. Ok, obrigado, presidente. Bom dia a todos. Trata de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face do acórdão de número tal, o qual possui a seguinte ementa. Processo administrativo, impossibilidade de julgamento, contraditório à decisão judicial. As esferas administrativas devem cumprir as decisões judiciais. Por essa razão, não cabe às esferas administrativas julgar indevido ao provedimento de crédito cujo direito já foi reconhecido judicialmente. O recurso especial da Procuradoria, ao qual foi dado seguimento, apresenta paradigma lastrado na mesma ação judicial que entendeu incabível a produção de efeitos dos provimentos judiciais posteriormente a 1º de outubro de 2002, dada a modificação superveniente da legislação de regência da compensação. O contribuinte, enquanto razões, alega que apesar de o crédito compensado contar com decisões judiciais transitadas em julgado e administrativas definitivas que reconheceram sua liquidez e certeza, e a possibilidade de compensação com débitos próprios de terceiros, a Receita Federal indeferiu as compensações alegando que o crédito seria ilíquido e incerto, por existir ação rescisória em curso, cujo número coloca entre parênteses, e que a decisão judicial no mandado de segurança número tal teria avisado somente ao afastamento da INSRF 41 de 2000, o que foi afastado pelo Acórdão 3401, que acolheu o decidido em juízo, o recorrido. B, que o acordo utilizado como paradigma após embargo de declaração alterou o resultado do julgamento, impossibilitando o conhecimento do recurso especial. C, no mandado de segurança de final 10.25.0, a decisão proferida em março de 2014 determinou o imediato cumprimento da coisa julgada que assegurou a compensação de crédito com débito de terceiro, inclusive reconhecendo ser inaplicável a legislação posterior, reiterando-se em despacho de juízo de 15 de julho de 2014 a determinação de cumprimento imediato da decisão. E, B, que o RESP, julgado em sede repetitiva do número 1.137.738, determina que seja observada a legislação em vigor na época do ajuizamento da ação, em respeito à coisa julgada, que foi observado no julgamento do processo administrativo de final 99/18, processo principal, não se aplicando as compensações realizadas pela empresa Nitriflex, velhos créditos da Nitriflex, e o contribuinte. A legislação posterior, o que constaria com a concordância da própria Receita Federal em parecer, juntando ainda posicionamento de jurista. Após a interposição de contra-razões, a Fazenda Nacional informa a ocorrência de fato superveniente. A coisa julgada formada no MS de final 10.25.0, que fundamenta o pedido de compensação pleiteado pelo contribuinte, foi desconstituída na ação rescisória, cujo número coloco no relatório,
julgado em favor da União pelo Tribunal Regional Federal, acordo publicado em 9 de agosto de 2016. Contribuinte por seu turno, anexa, posteriormente, peça na qual afirma que a decisão judicial apresentada pela Fazenda é, aspas, equivocada e nula, posto que o TRF da 2ª Região julgou o mesmo MS, sem que esse pedido tivesse sido feito pela Fazenda Nacional. Pela Fazenda Nacional, o referido MS perdeu o objeto, havendo em 2017 decisão do TRF da 3ª Região no agravo de instrumento número tal, definido o pedido de compensação da tutela recursal, aspas, para suspender a exigibilidade dos débitos fiscais e compensações dos créditos dos processos administrativos de final 9970 e 9918, bem como determinar a Fazenda que realize os encontros de contas de pedido de compensação no prazo de 90 dias, apresentando os cálculos que demonstram a utilização dos critérios já estabelecidos nas demandas judiciais administrativas definitivamente decididas, fecha aspas. E solicita que o processo seja submetido à unidade preparadora da FDB para cumprimento da ordem judicial conforme súmula número 1 do CAF e ao relatório, presidente. Alguns fatos. Doutor Guilherme tem 15 minutos. Ok. Ilustres jogadores dessa primeira turma ordinária da 4ª Câmara, desta terceira sessão de julgamentos, eu sou advogado da contribuinte via varejo, né, nesse caso que está contra a razão no recurso especial da Fazenda, e venho hoje sustentar em relação ao processo que tem por objeto essa discussão em torno da declaração de compensação realizada pela contribuinte referente ao período de março de 2007. Em resumo, serão 3 pontos que destacarei, sendo a situação jurídica no momento da compensação, a tentativa de alargamento do objeto do RESP fazendário e a ausência de dissenso jurisprudencial. Pois bem, em relação ao primeiro ponto, quando da transmissão da declaração de compensação, a contribuinte via varejo, ela juntou robusta documentação, a qual comprovava que, embora a superveniência da lei vedasse essa compensação tributária com crédito de terceiros, havia decisão judicial que autorizava proceder nesse sentido. E vejam os conselheiros, isso foi destacado no vedando acordo, objeto do recurso da Fazenda Nacional. Em suma, essa decisão judicial, que, diga-se de passagem, transitou em julgado em 2003, afastava a limitação prevista na Instrução Normativa 41 de 2000. Aqui eu pontuo que também não importa o veículo, né, introdutor, né, ela afastava assim aquela limitação, né, a vedação da compensação com crédito de terceiro. E foi assim, para dar vazão à decisão judicial, que a empresa Nitriflex, detentora originária desse crédito, cedeu seus créditos à contribuinte, que por sua vez realizou essa compensação. E o vendedor do acordo deu provimento ao recurso voluntário, pois, como aqui também defendido, reconheceu a necessária submissão à decisão judicial. Trata-se de verdadeiro alerta, excelência. Pois, com o devido acatamento, não poderia este egrégio CARF julgar algo diferente do quanto decidido na esfera judicial. Portanto, com base nessa premissa que se reitera o não provimento do recurso especial interposto pela Fazenda. De outro lado, agora em relação ao segundo ponto, a Fazenda Nacional trouxe a notícia de que houve a desconstituição da coisa julgada por meio da ação rescisória ajuizada por ela. Porém, deixou de informar 3 situações das quais considero de suma importância. Uma, trata-se de uma decisão provisória, né? Não foi desconstituída a coisa julgada ainda. O 2, desde o trânsito julgado do mandado de segurança ajuizado pela Nitriflex, ocorrido em 2003, a Fazenda deixou de cumprir a decisão judicial. E outra, ela não pediu a suspensão quando do ajuizamento da ação rescisória, ela não pediu a suspensão dos efeitos da coisa julgada que se pretendia desconstituir. E 3, essa questão também não foi objeto do recurso especial, né? Razão pela qual deve ser desconsiderada, sob pena de supressão de instância, cerceamento de defesa e outras nulidades que trazem notório prejuízo à defesa da contribuinte, aqui havia varejo. Por fim, o último ponto que trago é em relação ao não cumprimento de requisito essencial à admissibilidade do RESP, pois, enquanto o paradigma apresentado por ela diz respeito à superveniência de lei vedando a compensação tributária, no presente caso, o acordo entendeu pela submissão da decisão judicial, ou seja, coisa julgada e direito adquirido, hipóteses que não se relacionam ao acordo paradigma apresentado pela Fazenda. E é com base no exposto, né, já caminhando pelo final, que se pede o não provimento do recurso especial e, por conseguinte, a manutenção do vedando acórdão, ora recorrido. Obrigado, bom dia.
Doutor Jorge. Pois não, voto. O recurso especial da Fazenda é tempestivo. Em relação aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento, alega o contribuinte que o recurso não deveria ser conhecido porque o acordo utilizado como paradigma, 3101.1443, após embargos de declaração, teria alterado o resultado do julgamento. Compulsando o acordo de embargos, no processo referente ao paradigma invocado, percebe-se que os embargos foram unanimemente rejeitados, pelo que não se revela procedente a afirmação de que teria havido alguma alteração no resultado do julgamento. O último parágrafo do acordo de embargos, transcrito em 4 razões para sustentar que existiu alteração, apenas apresenta notícia trazida pela embargante de que teria havido provimento judicial no mandado de segurança de final 10.250, em 25 de março de 2014, data posterior ao acordo embargado. Cabível, portanto, endossar o exame de admissibilidade, conhecendo-se da peça recursal interposta. De fato, o acordo no paradigma acostado trata de compensação apresentada em 20 de janeiro de 2003, invocando crédito de terceiros em decorrência de decisão judicial constante no processo administrativo de final 2001-17. Naquele processo, também se fazia menção à cedente Nitriflex e ao mandado de segurança, o mesmo mandado de segurança de final 10.250, no qual o Poder Judiciário, em sentença com trânsito julgado, reconheceu o direito de cessão do crédito, afastando a vedação da IN 41/2000. E também se narra que a compensação foi entregue à Receita Federal já na vigência da Lei 10.637 de 2002, a qual, Giso, afirmou textualmente que os créditos apenas podem ser compensados com débitos próprios. Na ocasião, decidiu o colegiado, decisão não reformada em sede de embargos, que é descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos recorrentes com créditos terceiros declaradas após 1º de outubro de 2002, vigência da 10.637, fundada em decisão judicial proferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação outrora existente em instrução normativa. Compensação, verificação do pressuposto em face de direito aplicável. Continua o excerto do recorrido. A lei aplicável em matéria do parágrafo. A lei aplicável em matéria de compensação tributária será aquela vigente na data do encontro de créditos e débitos, pois neste momento é que surge efetivamente o direito à compensação. No presente processo, a situação é idêntica, fazendo-se, inclusive, menção às normas, às mesmas peças processuais, ao mesmo processo administrativo de crédito e ao mesmo cedente, a Nitriflex. O paradigma apresenta, portanto, plena similitude fática e jurídica com o caso aqui em análise. O presente processo, repetitivo, eu corrijo, esclareça-se, não é centrado na discussão sobre direito de crédito da empresa Nitriflex, detentora originalmente do crédito, mas em compensações apresentadas em 17 de abril de 2017 por terceiro, na época a empresa Globex Utilidades S.A., que posteriormente veio a ser denominada Via Varejo. Essa sim parte do processo. Então, invocando tais créditos com a informação de que foram reconhecidos por meio de decisão judicial e que constariam no processo administrativo de final de 2001-17. E a razão do indeferimento em despacho decisório, apesar de questionar a própria existência do crédito, em função da rescisória, assim como a decisão da DRJ, fundamentou-se exatamente no argumento constante no paradigma colusionado, de que o mandado de segurança de final 10.025.0 apenas afastou a vedação constante norma infralegal. Na época, a IN, especificamente, era essa a norma que se queria afastar, a INSRF 41 de 2000. Mas, ao tempo da entrega da compensação, caso dos autos, já existia restrição em lei, de acordo com a Lei 10.637 de 2002, para a utilização de crédito terceiros, que deve ser considerada, portanto, não declarada. Isso fica bem claro na emenda da decisão da DRJ, que lê compensação, crédito terceiros, título judicial, inaplicabilidade. As compensações declaradas a partir de 1º de outubro de 2002, de débitos de sujeito passivo com crédito terceiros, esbarram em inequívocas disposições legais da MP 66/2002, convertida na Lei 10.637, impeditivas de compensação da espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos da requerente com créditos terceiros declaradas após 1º de outubro de 2002. Pretensão essa fundada em decisão judicial proferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação outrora existente em instrução normativa, a 41 de 2000. Ou seja,
As razões de indeferimento do despacho decisório da decisão da DRJ não remetem exclusivamente à iliquidez e incerteza do crédito ascendente, Nitriflex, e foi, diga-se, entre parênteses, na verdade, ainda estava em função de decisão rescisória, e foi discutido em juízo, mas a possibilidade de compensação em afronta à lei vigente. O acordo recorrido entendeu que, apesar de a compensação ter sido protocolada já na vigência da 10637, ou seja, em 17 de abril de 2007, a empresa Nitriflex, originariamente proprietária de créditos, aspas, tinha garantido, via mandado de segurança, de final 352326, o direito, continua a decisão recorrida, ao aproveitamento dos seus créditos para compensar débitos terceiros, tendo a decisão judicial dado integrar o provimento à apelação, invalidando, aqui transcrevo, entre aspas, invalidando a limitação prevista na IN SRF 41 de 2000, a compensação de crédito impetrante reconhecidas as folhas tais com débitos terceiros. E o voto condutor do mesmo acordo recorrido, ao final, conclui, aspas, o crédito tem origem em decisão judicial de mandado de segurança qual transição em julgado. Posteriormente, a Fazenda ingressou com uma ação rescisória a fim de desconstituir a decisão da ação mandamental. Todavia, a rescisória foi extinta sem julgamento do mérito. Sobreveio outra decisão judicial nos autos da reclamação constitucional número tal, suspendendo a rescisória. A reclamação constitucional foi julgada procedente e a ação rescisória transitou em julgado sem resolução de mérito. Continua o recorrido. Diante desse contexto, não há dúvida da validade da decisão judicial do mandado de segurança de final 66580, o qual tramitou junto à 4ª Vara de Seção Judicial de São João do Meriti do Rio de Janeiro, e transitou em julgado em 2001, e, portanto, também não resta dúvida da liquidez e certeza do crédito. Então, isso foi posto no recorrido. Parece existir, continuo eu, parece existir na decisão uma mescla entre o pronunciamento judicial sobre o crédito da Nitriflex, do mandado de segurança de final 66580, o qual postulou recuperação de crédito de IPI relativa às aquisições de insumos nos últimos 10 anos, que foram reduzidos para 5 na rescisória, e o decidido judicialmente sobre a possibilidade de compensação, ou seja, o afastamento da eficácia da IN SRF 41 de 2000. Então, veja-se, são duas discussões jurídicas distintas. A razão do recurso especial interposto pela Fazenda é exclusivamente a segunda questão, em relação à qual defende que a interposição do mandado de segurança para afastar a vedação existente em instrução normativa não se alastra à lei posterior. Então, esse é o cerne da nossa discussão aqui, do meu fundamento de decidir. Já vigente, e também é o que postula a Fazenda, já vigente ao tempo da apresentação de compensação. Nas palavras da recorrente, 2 pontos, aspas, com a edição da medida provisória 66, em 29 de 8 de 2002, houve alteração do quadro normativo aplicado à espécie, surgindo, portanto, nova relação jurídica de direito material, justamente por ela ser diferente daquela apreciada pelo Poder Judiciário. A partir de então, não poderá mais prevalecer os efeitos da coisa julgada formada na anterior ação judicial. A empresa de sua feita em contra-razões, como relatei, apresenta, além da preliminar de não conhecimento, aqui já, eu já afastei, as seguintes alegações, que no mandado de segurança 1025, a decisão proferida em março de 2014 determinou o imediato cumprimento da coisa julgada que assegurou a compensação de crédito com débitos terceiros, inclusive reconhecendo ser inaplicável a legislação posterior. B. O repetitivo 1.137.738 determina que seja observada a legislação em vigor da época do ajuizamento da ação, em respeito à coisa julgada. Teria sido observado o julgamento do processo administrativo de final 9918, não se aplicando às compensações realizadas pela empresa Nitriflex e o contribuinte. A legislação, não se aplicando às compensações realizadas na empresa do FEC, a legislação posterior, que contraria com a concordância da própria RV em parecer, sem vírgula aqui, em parecer juntado ainda posteriormente de jurista. A empresa acostou. Sobre a primeira alegação, de que no mandado de segurança de final 10.025, a decisão proferida em 2014 determinou o imediato cumprimento da coisa julgada que assegurou a compensação de crédito com débitos terceiros, informa a representação da Fazenda, posteriormente, que, aspas, a coisa julgada nesse mandado de segurança que eu referi, e fundamento o pedido de compensação pleiteado pelo contribuinte, foi desconstituída na ação rescisória número tal, julgada pelo TRF 2, com acordo publicado em 9 de agosto de 2016 e juntado aos presentes autos. Ou seja,
A decisão judicial, que segundo o contribuinte, parava a compensação, porque afastava a vedação infralegal então existente, já não vigora. Ciente de tal informação adicionada pela Fazenda, a empresa anexa posteriormente, como dito, peça a qual afirma que a decisão judicial apresentada pela Fazenda é equivocada e nula, posto que o TRF da 2ª Região julgou o mandado de segurança final 10.25.0 sem que esse pedido tivesse sido feito pela Fazenda Nacional. Continuo eu. Essa discussão desenvolvida em juízo e que lá deve permanecer em função da unidade de jurisdição não afeta a matéria a ser aqui examinada no recurso especial e que não foi submetida à tutela judicial, mas constitui o fundamento denegatório da compensação, tanto por parte do despacho decisório quanto da decisão da DRJ, qual seja a existência de lei posterior expressamente vedando a compensação. Não encontro nos presentes autos nenhuma determinação judicial para afastar o comando de estatura legal que impede as compensações. Por isso, essa matéria específica que é a única a ser discutida em recurso especial. Pode ser analisada para essa instância uniformizadora de jurisprudência administrativa. O acordo recorrido entendeu que as decisões judiciais garantiram o crédito e asseguravam a compensação, sendo o afastamento da vedação da IN 441/2000 combatido no MS final de 10.25, suficiente para que se devesse ser homologada a compensação pleiteada. Esta Câmara Superior analisou o caso semelhante, recentemente, assim concluído de forma unânime. Assunto: contribuição para o PIS/PASEP, ano calendário 2004, compensação de crédito de terceiros, decisão judicial, sentença definitiva e impossibilidade. O pedido de compensação foi protocolado em 6 de dezembro de 2004, quando já existia a vedação legal a efetivar essa compensação com crédito terceiro. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a contribuinte a compensar com créditos, créditos ou débitos de terceiros. É o voto de relatoria do Dr. Denis, julgado em 23 de janeiro de 2020. No mesmo sentido, não foi só um, foram mais, eu mesmo já julguei, no mesmo sentido, com crédito cedido da Nitriflex, relatei o aresto 9303/8537 de 18 de abril de 2014, igualmente votado na unanimidade, cuja meta foi vazada com o seguinte teor: compensação de débito do contribuinte com crédito de terceiros, inaplicabilidade da hipótese normativa que trata da homologação tácita do pedido de compensação. A homologação tácita que alude ao parágrafo 5º do artigo 74 da 9.430 diz respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como declarada de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de crédito terceiro com débitos próprios. Eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela MP 66/2002, se restringe à compensação de crédito contribuinte com seus próprios débitos. Então, negamos o provimento por unanimidade. Continuo. Embora o presente caso trate ações judiciais de teor diverso, é correto afirmar que o contribuinte não detém tutela judicial para compensar seus débitos com crédito de terceiro. Não detinha ao tempo do recorrido, pois a tutela judicial apenas afastava a aplicação daquela norma infralegal, portaria 41 de 2002. De 2000, né? 2000. Não detinha ao tempo do acordo do recorrido, pois a tutela judicial apenas afastava o obstáculo infralegal e não detém hoje, porque sequer o obstáculo infralegal resta afastado. A MP 66 de 2002, convertida na Lei 10.637, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 1º de outubro de 2002, data de início da vigência do comando legal, sendo irrelevante, no caso, a decisão judicial que afaste especificamente a aplicação de norma infralegal anterior. Em relação à informação adicionada em contra-razões, no sentido que teria perdido o objeto do mandado de segurança, porque em julho de 2017 houve decisão do TRF da 3ª Região no agravo de instrumento número tal, é de se destacar que revela nova mescla de temas, pois o referido agravo, como se percebe da peça judicial juntada aos autos, é proferido em demanda referente ao crédito, promovida pela cedente Nitriflex, que sequer é parte do presente processo. Ademais, em consulta ao sítio da web do TRF3, é perceptível que o agravo foi desprovido com trânsito em julgado em setembro de 2018. Sobre o derradeiro argumento da recorrente, externando em contra-razões de que o repetitivo 1.187.738 determina que seja observada a legislação em vigor na época do ajuizamento da ação,
em respeito à coisa julgada, o que foi observado no julgamento do processo administrativo de final 99/18, não se aplicando às compensações realizadas pela empresa Nutriflex e o contribuinte. Não se aplicando à empresa Nutriflex e o contribuinte a legislação posterior. Cabe destacar que o processo administrativo referido não teve desfecho, sendo a última decisão encontrada no sítio da EBA o acordo de embargo número tal, que revelava a crença de que o agravo citado no parágrafo anterior, com trânsito em julgado em favor da Nutriflex, resolveria a questão atrelada às compensações terceiras, o que não ocorreu. Assim se manifestou o TRF da terceira região em 2018, unanimemente, nos embargos interpostos pela Nutriflex. Então, aqui eu leio o que eu sublinhei aqui, presidente, o item 4 da emenda. O reconhecimento da existência de crédito IPI, como constou do voto vencedor, em observação à reclamação constitucional, que cassou a rescisão da sentença declaratória proferida no MS de final 6650, não significou necessariamente a regularidade das compensações feitas com o montante declarado. Item 8º da emenda. O resultado do julgamento de agravo de instrumento, portanto, somente poderia ser o desprovimento. O acordo da terceira turma tampouco se omitiu ou se contradisse na abordagem da compensação de débitos terceiros. Ele simplesmente se limitou a reproduzir as razões e o dispositivo de decisão do TRF2 que rescindiu sentença que autorizava o encontro de contas compreensivas de créditos cedidos. O acordo, além do juízo rescindendo, proferiu o rescisório, aplicando expressamente normas administrativas inibidoras do uso de créditos terceiros no abatimento de débito tributário, independentemente da natureza preventiva da ação mandamental. E aí concluo aqui, transcrevendo a emenda. Enquanto a rescisão já proferida estiver em vigor, sem impacto de cada uma dessas questões, a compensação efetuada mediante a provimento de crédito terceiros é vedada, com plena exigibilidade dos débitos extintos. E aí eu continuo e finalizo, presidente. Assim, todo o exposto aponta em uma única direção, provimento de especial fazendário, tendo em vista que não existe tutela judicial afastando a norma que vedava expressamente a compensação que foi pleiteada, qual seja a Lei 10.637 de 2002. E seguindo-se as disposições acrescentadas ao artigo 74 da Lei 9.430, pela Lei 11.051, as compensações devem ser consideradas não declaradas, sendo frágeis e ineficazes para afastar expressa disposição dos comandos legais as alegações e pareceres apresentados pelo contribuinte. Então, presidente, a conclusão é de ser provido o apelo especial fazendário. Dispositivo, antexposto, conheço o recurso fazendário e voto por dar provimento para considerar não declaradas as compensações constantes do presente processo. É como voto, presidente. Foi um pouco longo, mas teve toda essa questão de rescisória, de mandato de segurança, de interpretação do alcance da coisa julgada. Obrigado, presidente. A matéria não é estranha para nós, presidente. Colega. Presidente, o senhor está sem som. Desculpe, estou sem som. Já tinha chamado o Luiz Eduardo para proferir seu voto. Estava aguardando, senhor presidente. Eu estou falando sem som. Sim, senhor. Senhor presidente, parabenizando o relator e agradecendo pelo esclarecimento solar de uma questão que tem tantos detalhes para serem considerados. Em suma, a questão é: o provimento judicial era por afastar uma restrição em instrução normativa, ou seja, infralegal, que não se confunde com a proibição superveniente da lei, proibindo fazer a compensação com crédito de terceiro. Portanto, não se pode alegar direito adquirido à coisa julgada se o que está sendo julgado não é o que está sendo aqui discutido. Portanto, parabenizando mais uma vez o relator, acompanhe, senhor presidente. Doutora Tatiana. Bom, parabéns pelo voto, doutor Jorge. Acho que a parte da rescisória também eu estava
estava um pouco confusa, mas ficou bem claro no seu voto. E também o que ficou realmente também para mim é que a declaração de compensação ela foi protocolada também depois da modificação do texto legal, né? Inclusive, e foi muito bem colocado pelo senhor que só o objeto realmente só foi a IN 4100. Então, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcia. Com o relator. Doutora Érica. Esse processo que envolve, né, esses créditos da Nitriflex, né, são sempre muito complexos, né? O doutor Andrada, eu, do próprio doutor Jorge, doutor Malcício, sempre julgamos processos envolvendo, né, os mesmos créditos dessas empresas. Parabéns, doutor Jorge, foi perfeito o seu voto, né, colocando todo o contexto. Acompanho o relator, presidente. Doutora Vanessa. Presidente, também acompanho o relator. Esse caso, até no voto, o próprio doutor Jorge, ele faz uma menção de que, nesse caso, a gente está observando uma decisão judicial diferente dos outros casos da Nitriflex, mas como bem pontuado pelo doutor Luiz, a decisão judicial afasta a instrução normativa e não a legislação posterior que trouxe essa vedação. Então, eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Os últimos 3 anos antes de vir para o CARF, foi justamente isso aí que eu trabalhava na Receita. Essas judiciais, declaração não compensada, era justamente esse despacho decisório aí que eu fazia. Fiquei 3 anos exatamente com isso aí. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Obrigado, doutor. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Item 9. Doutora Tatiana. Pode chamar doutora Diana. Faria a convocação, presidente. Patrono convocado, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, doutora Diana. Consegue nos Como ouvir? vai? Consigo sim. E os senhores estão me ouvindo e vendo bem? Esse é o item número 9 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado LG Eletrônicos do Brasil. A palavra à relatora, doutora Tatiana. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão 3201005470, que deu provimento parcial da primeira turma ordinária da segunda Câmara, que deu provimento parcial ao recurso voluntário nos seguintes termos. Por unanimidade de votos, reconheceu a decadência quanto aos períodos de apuração anteriores a 25/10/05, manteve o valor tributável mínimo determinado nas operações de venda entre interdependentes, manteve a exigência da multa de ofício do juro sobre ela calculada, por maioria cancelou a autuação contra a presunção de saída sem nota fiscal, manteve a autuação referente às quebras do processo produtivo, por voto de qualidade cancelou a autuação contra a base de cálculo. Valor tributável nas saídas para terceiros em relação de interdependência. O colegiado, assim, consignou a seguinte ementa. Na parte da decadência,
que o sistema de débito de crédito de IPI equivale a pagamento 124 parágrafo único, inciso 3 do decreto 454402, e por aplicação vinculante da decisão no RESP, o prazo de decadência para lançamento conta-se a partir do fato gerador. E aí foi aplicado o artigo 150. Em relação à nulidade, deixa eu ver. Aqui, a presunção de saída de mercadoria sem nota fiscal, ausência de auditoria da produção, cancelamento da cobrança fiscal, o lançamento deve ser cancelado quando não demonstrada com a devida auditoria de produção a saída de mercadoria sem nota fiscal. Então, satisfeito Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando divergência quanto ao prazo decadencial e ao lançamento decorrente da saída de mercadoria sem nota fiscal. Traz em síntese quanto ao prazo decadencial que os créditos utilizados foram calculados e aproveitados indevidamente, sendo assim os saldos credores da escrita fiscal, dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela autoridade administrativa, o prazo seria do artigo 173. Em relação ao lançamento decorrente de saída de mercadoria sem nota fiscal, que forem identificadas significativas divergências numéricas nos estoques da pessoa jurídica, tais divergências eram oriundas de inúmeras ocorrências, dentre as quais as identificadas por meio do código alfanumérico CN06, relativa à diferença de quantidade de mercadorias estocadas. No que diz respeito ao código CN06, o contribuinte autuado registrou sob tal codificação divergência numérica em seu estoque de insumos, tratando-as como custo de venda. A falta de mercadoria no estoque de contribuinte foi identificada pela fiscalização com a hipótese legal do artigo 123-O do RIP, do qual deriva que o lançamento de tributo deve ocorrer na apuração pelo contribuinte de falta no seu estoque de produtos. Em despacho, foi dado seguimento ao recurso deposto pela Fazenda. Então, é o relatório. Acho que não teve contrarrazões aqui, que eu não achei. Então, é isso, presidente. Doutora Diana tem 15 minutos. Obrigada, presidente. Obrigada, relatora. Bom, conforme destacado pela relatora, esse auto de infração ele decorre de uma discussão muito mais ampla do que aquela que chegou aqui na Câmara Superior de Recursos Fiscais. A decisão ela foi parcialmente favorável, e diante da não apresentação de recurso especial do contribuinte em um pedaço e diante da não apresentação de recurso especial da Fazenda Nacional de um pedaço, tem uma matéria aqui que a discussão já foi encerrada, ocorreu o trânsito em julgado e não está mais aqui objeto do exame da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O que veio aqui para análise dos senhores conselheiros? A questão da decadência com relação à aplicação do 124 3 do regulamento de IPI de 2002, e 2, a relação referente a um suposto ajuste de estoque com esse código interno da empresa que se chama CN06. As duas matérias elas foram admitidas, mas inicialmente eu já gostaria de destacar as razões para não admissibilidade com relação à matéria de decadência. Senhores, aqui a discussão poderia até ser simplesmente a aplicação do 150 e 173, tal como foi objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, mas aqui a referência é mais profunda do que isso, e o acórdão decidido pela turma ordinária está em linha com o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Ora, senhores, aqui, o que é o objeto de controvérsia quando essa questão chega ao exame da Câmara Superior de Recursos Fiscais? A aplicação do 124.3 do regulamento de IPI, que os senhores sabem que reconhece como pagamento a existência de créditos e débitos, e de acordo com o posicionamento dessa Câmara Superior de Recursos Fiscais em manifestações anteriores, quando você tem uma discussão com relação à legitimidade do crédito, quer dizer, aquele próprio crédito ali está em discussão, a Câmara Superior de Recursos Fiscais entende pela não aplicação do 124 para fins de identificação se o prazo é de 150 ou de 173. Então, os acórdãos paradigmas que foram referenciados pela Fazenda Nacional quando da interposição do RESP, eles partem justamente dessa premissa e tratam justamente desse caso. Inclusive, um dos paradigmas é daqui
recorrida, e um acórdão recente que foi examinado, acho que se eu não me engano, com um voto vencedor até do doutor Luiz Eduardo, e eu acho, salvo melhor juízo, que até fui eu que fiz a sustentação oral, mas lá a discussão era de crédito da Zona Franca de Manaus, obviamente antes do julgamento do STF, e todo o crédito tinha sido glosado no período, e a decisão de manutenção por essa Câmara Superior de Recursos Fiscais era de manutenção da glosa. Então, o pressuposto foi: eu não estou negando vigência ao 124 do 3 do regulamento de IPI, eu estou sim dizendo que essa situação que foi descrita hipoteticamente na norma não se aplica no caso concreto, porque para aplicar o 124, eu preciso que o crédito seja legítimo. E no caso concreto, senhores, o outro acórdão, só destacar mais o outro paradigma da Fazenda Nacional, que é o que é o acórdão 3402.004.278, também parte do pressuposto de inaplicabilidade do 124.3 do regulamento de IPI, justamente pela ilegitimidade do crédito. Esse não diz respeito à recorrida propriamente dita, mas como é matéria de ordem geral, ali tanto faz a referência de quem é o sujeito passivo da autuação. O que importa é: o crédito era legítimo ou era ilegítimo? Eu estou dizendo que o posicionamento é para afastar a disposição do 124.3 do CTN, negar a vigência, ou eu estou dizendo que naquela hipótese não se aplica porque o crédito é ilegítimo? Então, para resumir, os dois paradigmas citados pela Fazenda Nacional para trazer a discussão aqui, essa Câmara Superior de Recursos Fiscais, eles foram trazidos dentro de um contexto de discussão de legitimidade do crédito, e por isso a Câmara Superior de Recursos Fiscais e a turma ordinária, que era a segunda turma da quarta Câmara, entendeu pela inaplicabilidade do 124 no caso concreto, resultando o quê? Na aplicação da regra do 173. Mas aqui no caso concreto, e eu vou pedir vênia aos senhores para ler o trecho do acórdão recorrido, num posicionamento unânime de relatoria do doutor Leonardo Macedo, conselheiro, acho que já antigo, da primeira turma da segunda Câmara, auditor da Fazenda Nacional, diz que assim, no caso concreto, constato, ou seja, eu identifiquei que houve pagamento antecipado por meio de compensações entre débitos e créditos, caso que atende ao requisito para que a contagem do prazo decadencial tenha início no fato gerador, conforme regra disposta no artigo 150 do CTN. Portanto, a discussão aqui não se refere à vigência do 124, não se refere à aplicação pura e simplesmente dentro da linha do acórdão repetitivo do STJ. Não, o acórdão repetitivo do STJ, inclusive, é o referenciado no início das razões de voto, né? Ou seja, a premissa lá em cima é a mesma, ou seja, eu vou analisar 150 e 173, mas eu preciso identificar se houve ou não pagamento. E aqui, o relator constatou que houve pagamento antecipado por meio de compensações entre débitos e créditos, e daí a aplicação do 124, inciso 3, por referência ao 150, parágrafo 4º, reconhecendo a unanimidade do colegiado a aplicação de regra de decadência. Esse processo administrativo, ele não é um valor muito relevante, mas eu acho que aqui o que é importante se destacar é a pureza com relação à aplicação da norma, né? A gente está falando em regras que são normas gerais do Código Tributário Nacional e do próprio regulamento do IPI, e de uma regra de decadência que ela é aplicável para o contribuinte, para todos os outros julgados. Então, para esse primeiro argumento que foi submetido, e eu vou usar até as palavras do doutor Rodrigo Poças em outro julgamento que eu participei, o envelope do recurso especial não merece sequer ser aberto, né? A essa referência aí dessas razões que foram submetidas, elas não merecem ser analisadas, mas caso sejam, porque não houve cumprimento do artigo 67 do RICAF, mas caso os senhores entendam que é necessário examinar, estamos confortáveis também com relação à constatação de que tinha crédito legítimo na apuração fiscal do contribuinte e que é inafastável aqui a aplicação do 124, inafastável a aplicação do 150, parágrafo 4º. Então, tem-se sim o reconhecimento da decadência, pura e simples, para reconhecimento da extinção do crédito tributário relacionada à parte da cobrança, porque uma parte, senhores, e eu já, até por dever de ofício, eu afirmo que uma parte aqui não está submetida à regra decadencial, não foi reconhecido dessa forma pelo Conselho, e não é objeto de recurso aqui da parte, né, com relação a essa matéria. O segundo item do recurso especial refere-se, e eu vou usar um termo mais geral, em ajuste de estoque.
O ajuste de estoque, ele é referenciado nesse código interno da empresa, que é o CN06. É a primeira vez que os senhores estão examinando essa questão. Fiz uma pesquisa aqui na jurisprudência da turma, e é a primeira vez que os senhores, na verdade, analisam essa questão sob a perspectiva da aqui recorrida, né, com referência especificamente desse código CN06, porque, por óbvio, discussões relativas a ajuste de estoque já foram examinadas por essa Câmara Superior de Recursos Fiscais. Mas só para destacar um pouquinho o que é o procedimento da empresa e como se originou essa fiscalização. Esse CN06 é um código interno que ele faz o registro do estoque de insumos na composição que vão ser utilizados na composição do celular. Então, se um celular é um equipamento desse tamanho, os senhores imaginam os insumos que integram esses celulares, quão pequenos eles são. Dentro do critério de referenciação da empresa, ela tem o que eu vou chamar aqui de maneira bem geral de receita de bolo. Receita de bolo é a lista de todos os insumos e quantidades que devem ser utilizados para formação daquele produto final, aquela mercadoria. Estou usando aqui como exemplo o celular. Na receita de bolo da recorrente, às vezes, um componente ele é substituível por outro. Um daqueles microcomponentes, ele pode ser substituído por outro de igual referência e propriedade técnica, só que por outro fabricante. Quando isso, dentro da sua receita de bolo, é feito, quer dizer, na linha de produção, ao invés de usar aquele primeiro do fornecedor A que eu estou indicando, eu vou usar o idêntico insumo do fornecedor B, eu faço um ajuste de CN06, que é o quê? Dando a saída do item que é do fornecedor B, e dando a entrada de novo do item do fornecedor A. Ou seja, é um ajuste dentro do estoque das linhas de produção da própria empresa, que não significa uma saída efetiva de mercadoria, é só uma referência trocada de insumos, né? O voto vencedor dessa matéria, no âmbito da turma ordinária, reconheceu muito bem isso. Foi o voto do antigo integrante aqui da Câmara Superior de Recursos Fiscais, doutor Charles Maia. E ele examinou a questão e disse, olha, poderia até ter chegado à conclusão que tinha uma efetiva diferença de estoque, mas não pelo trabalho tão segregado e limitado que fez a fiscalização. Porque a fiscalização se limitou a identificar os valores de baixa, quer dizer, do insumo A, por exemplo, do fornecedor A, e concluiu que essa baixa do insumo de ajuste de estoque seria uma saída de mercadoria sem nota, e daí passou a cobrança, sendo que esse ajuste, para chegar numa conclusão, e é engraçado porque o termo de verificação fiscal, ele usa até umas palavras, ele fala simples, direta e clara, ou seja, ele mesmo confessa que o trabalho de investigação foi identificar a baixa dos itens, e daí concluir que teve uma saída sem nota. E o que o doutor Charles e a maioria da turma, né, identificou quando dá exame do caso concreto, e há outros julgados que foram também apreciados sobre essa matéria por turmas ordinárias, que o trabalho que deveria ter sido realizado pela fiscalização, e aqui, senhores, estamos falando de auto de infração, deveria ter sido mais amplo, porque ele deveria ter identificado todas essas entradas e saídas de insumos no âmbito de uma auditoria de estoque, para daí, então, concluir, caso fosse essa a constatação numérica, que houve uma saída sem nota fiscal. Quer dizer, o trabalho não poderia se limitar a identificar apenas uma referência de uma saída de um código CN06, sem verificar na linha de produção, dentro das fases de produção da empresa, o que efetivamente tinha de insumo que foi consumido, o de insumo que foi retornado, o de insumo que foi utilizado dentro daquele item de produção, para chegar à conclusão da efetiva saída ou não. Então, eu queria chamar a atenção com isso, com relação tanto à natureza do processo, como o fundamento determinante que resultou no cancelamento da cobrança. E aqui eu vou tomar a liberdade de novo para ler o trechinho final do acórdão, né, do acórdão aqui recorrido, que faz, na verdade, nesse ponto, o doutor Charles faz até referência a um outro voto vencedor em um outro processo também da recorrente, de relatoria do doutor Pedro Rinaldi, ou seja, já estou falando aqui em dois acórdãos, mas são 4 no total que foram favoráveis à recorrente com base nesse fundamento, no qual se afirma, com base nos documentos escrita fiscal e contabilidade e por uma auditoria in loco,
a fiscalização deveria ter ao menos analisado o consumo efetivo, a contagem física, o giro de estoque e a capacidade industrial, de forma a remontar a fórmula da produção do contribuinte nas diversas etapas de industrialização dos semi-elaborados e finais, avaliando quantos e quais componentes são necessários para a fabricação de cada mercadoria e somente a partir dessas análises concluir quantas mercadorias efetivamente saíram do estabelecimento sem notas fiscais. Então, vejam, senhores, que aqui a premissa é uma insuficiência do trabalho fiscal que não fez esse efetivo trabalho de auditoria de estoque. Os acórdãos paradigmas que foram citados pela Fazenda Nacional, também por dever de ofício aqui eu faço menção, são da própria recorrente. Mas, senhores, ali, se os senhores forem examinar a referência, o contexto da fiscalização já é distinto. Poderia, inclusive, dar ensejo à não admissão do recurso especial da Fazenda Nacional, porque a premissa do acordo foi um contexto distinto de fiscalização, com intimação do contribuinte, com efetiva investigação dentro de um princípio de auditoria de estoque. Por isso, aquelas razões ali apresentadas sequer podem ser utilizadas para fundamentar uma reversão do acórdão que foi preferido por essa turma. Então, só para resumir aqui, encerrar a minha fala e a exposição do tema aos senhores, e claro, ficando à disposição para esclarecimento de fato, as duas matérias que são submetidas a essa Câmara Superior de Recursos Fiscais é a questão da decadência, no qual eu sinalizei que o envelope sequer deveria ser examinado, porque os acórdãos paradigmas, eles partem de uma premissa de legitimidade do crédito que não se verifica no caso concreto, sendo que a referência literal do acórdão expressa no voto vencedor, ele constata a existência de crédito, pelo princípio também de aplicação da regra do 124 e 150 da Constituição Federal, ou do Código Tributário Nacional, as razões fundamentadas do acordo, elas seguem ígnas e válidas, e o reconhecimento da decadência aqui é forçoso para esse período, sendo que não é integral. E 2, a segunda matéria submetida foi essa do ajuste do CN06, que eu chamo a atenção dos senhores que as razões de manutenção do acórdão foi: eu preciso, para ter certeza que houve uma saída sem nota fiscal, de uma investigação mais ampla do que foi feita. Uma mera referência a ajuste interno de mercadoria, aliás, de insumo, de partes pequenininhas que vão integrar um produto, não é suficiente para alcançar essa conclusão, sendo que a referência da fiscalização de que essa inferência, né, era simples, direta e imediata, é falha. Então, são essas considerações que eu faço, deixando aqui o espaço nesses minutos, acho que eu não tenho mais minutos, mas de toda forma eu fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento de fato. Obrigada, conselheiros. Obrigado, doutora. Passa a palavra à relatora. Obrigada. Dependendo-se da análise do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendido os requisitos do artigo 67 do RICARF, o que concordo com o exame de admissibilidade constante de despacho. Quanto às matérias suscitadas em recurso, recorde-se que traz divergência em relação às seguintes discussões: prazo decadencial, lançamento decorrente de saída de mercadoria sem nota fiscal. Em relação à primeira matéria, considerando que entendo que a compensação se equipara a pagamento, este que extingue o crédito tributário da mesma forma dessa última modalidade, manifesto minha concordância com o voto do acordo recorrido. Apesar que aqui ele especificamente também está tratando de IPI que você tem uma legislação específica, tá? Então, aqui o acordo recorrido faz referência ao RESP 973733, né? E aí transcreve aquele acordo, que eu não vou citar aqui, tá? A questão principal reside se houve ou não adimplemento do critério de pagamento antecipado. Nesse sentido, cabe observar que, no caso do IPI, a previsão na legislação para considerar a sistemática dos débitos e créditos como hipótese de pagamento antecipado, de forma a aplicar a regra excepcional esculpida no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Os atos, o artigo 124 fala no parágrafo único, considera-se pagamento, né, para fins de IPI, a dedução dos débitos no período de apuração do imposto dos créditos admitidos sem resultar a saldo a recolher, né.
Assim, no caso concreto, constato que houve o pagamento antecipado por meio de compensação entre débitos e créditos, caso que atende ao requisito para que a contagem do prazo decadencial tenha iniciado no fato gerador conforme regra disposta no artigo 150 do CTN. Desse modo, levando-se em consideração os fatos geradores ocorridos em 2005, concluo que cabe razão à recorrente, devendo-se aplicar a decadência dos créditos tributários de IPI para todos os períodos anteriores a 25/10/2005, ou seja, estão alcançados pela decadência os períodos lançados de julho, agosto, setembro e de 1 a 24 de outubro de 2005. Independentemente desse dispositivo específico do IPI, eu vou pelaquela linha também de que compensação se equipararia ao pagamento, tá? Então, sendo assim, eu nego o provimento nessa parte. Em relação à segunda matéria, qual seja ao lançamento decorrente de saída de mercadoria sem nota fiscal, trago o voto irretocável do ex-conselheiro Charles Maia de Castro Souza. Com a devida vênia, discordamos do relator com relação às seguintes matérias. Presunção de saída sem nota fiscal, que é o CN 06, como bem colocou a patrona. E base de cálculo, valor tributável nas saídas para terceiros. A primeira matéria, como se sabe, já foi recentemente apreciada por essa turma de julgamento, quando se deu provimento ao recurso interposto pelo contribuinte. Portanto, não havendo nada de novo no debate, passamos a reproduzir e adotar como razão de decidir o voto vencedor proferido pelo conselheiro Pedro nos autos do processo administrativo tal. Presunção de saída sem nota fiscal, CN 06. No presente caso, embora o fisco aponte a elevada proporção nos contratos atribuídos aos fretes, não se desincumbiu de demonstrar que tal proporção fosse artificial ou falsa. Com efeito, aqui se deveria comprovar que os serviços técnicos distintos do frete abrangeriam valores maiores que efetivamente computados pelo recorrente e demonstrar que essa diferença foi remetida ao exterior simulada como frete, isto é, que o planejamento tributário fosse abusivo por simular valores desconectos com os valores reais, materiais e serviços técnicos prestados. Enfim, o FIS deveria quantificar a real grandeza da prestação de serviço. A autoridade de origem presumiu a saída de mercadoria sem nota fiscal, isso porque não houve a devida auditoria da produção, na forma de fiscalização exigidas nos moldes do artigo 142 do CTN e 448 e 522 do RIP. Primeiro, é importante registrar que este item do relatório fiscal relacionado principalmente ao Código Interno CN06, no qual foi lançado o IPI por saída de mercadoria sem nota fiscal, não se confunde com a quebra, perda, retorno ou devolução de mercadorias, mas sim trata de um controle interno, que contabiliza movimentações internas de componentes nas diversas etapas das linhas de produção. O Código CN6 é um dos controles de movimentação interna de componentes da empresa e unicamente com base neste controle não é possível concluir que houve saída de mercadoria sem nota fiscal. A fiscalização utilizou unicamente o controle interno do contribuinte para autuar com base no controle de componentes e não os demais controles que podem fornecer informações mais precisas sobre saídas de mercadorias. Este é um fato confirmado pela própria decisão de primeira instância, que após a anulação de sua primeira versão por este colegiado, confirmou que a fiscalização utilizou os componentes como referência para saídas de mercadorias sem notas fiscais, e de forma equivocada deixou de observar os ajustes positivos e negativos dos componentes. Não se pretende afirmar aqui que o controle interno de componentes é imprestável para aferição a respeito da saída de mercadorias. O que se pretende é ressaltar que a fiscalização deveria ter utilizado o saldo da movimentação de componentes no lançamento e, em segundo momento, confrontado com as demais provas. Assim, sem considerar os livros fiscais, sem examinar as entradas e saídas e as notas fiscais correspondentes, e, portanto, sem realizar o procedimento mais usual e mais adequado nos casos de lançamento de IPI sob saída de mercadorias, que seria a auditoria de produção com a devida aferição da possível falta de estoque global externa, a fiscalização presumiu a falta de estoque de mercadorias e arbitrou o lançamento sob a alegação de saída de mercadorias sem nota fiscal. Com base nos documentos, escrita fiscal e contabilidade, e por uma auditoria em loco, a fiscalização deveria ter ao menos analisado o consumo efetivo, a contagem física, o giro de estoque e capacidade industrial, de forma a remontar a fórmula de produção do contribuinte nas diversas etapas de industrialização dos semi-elaborados e finais, avaliando quanto e quais componentes são necessários para a fabricação de cada mercadoria, e somente a partir dessas análises concluir quantas mercadorias efetivamente saíram dos estabelecimentos sem nota fiscal.
Então, esse é o ponto, né, em relação às mercadorias CN06. Então, foi dado provimento quanto às matérias aqui tratadas. Manifesto minha concordância, isso que a fiscalização deve previamente dar suporte à atuação fiscal, não podendo inferir e presumir a falta de estoque sem observância de procedimentos usuais. Caso quais sejam auditoria de produção com a devida aferição da possível falta de estoque global externa, analisando o consumo efetivo em relação a cada mercadoria, a contagem física, o giro do estoque, capacidade produtiva, industrial, de forma a remontar a fórmula de produção do contribuinte nas diversas etapas de industrialização, avaliando, inclusive, quantos e quais componentes são necessários para a fabricação, então, de cada mercadoria. Caso contrário, os jogadores de primeira e segunda instância estariam prejudicados em sua análise e convicção. Em vista do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Então, esse é o meu voto, presidente. Vamos iniciar os debates. Doutor Rodrigo Mineiro está pedindo a palavra. Eu gostaria do esclarecimento da relatora e da patrona, é que se houve prova contrária, porque no voto vencido do acordo recorrido, na lavra do conselheiro Leonardo Macedo, ele afirma que a parte não teria apresentado prova sobre isso. Eu quero saber se há prova contrária nos autos, disso que a patrona colocou, da transferência, que a fiscalização ela lançou as saídas desses ajustes na conta CN06. E se a outra parte foi comprovada, o ajuste sai um e entra do outro, para mostrar que efetivamente aquele era um ajuste de estoque na conta CN06. Porque pelo relatório, pelo voto do conselheiro Leonardo Macedo, parece que não há essa prova, apenas a afirmação da fiscalização dessa saída desacobertada de nota fiscal. Quero saber se nos autos tem essa prova desse ajuste que a patrona bem relatou. Só um instante, conselheiros. Doutora Tatiana ou doutora Diana podem esclarecer o... Eu vou pedir para a doutora Diana esclarecer, porque eu já fiz há um tempo esse processo. Acho que ela é mais rápida do que eu. Desculpem, conselheiros, a interferência aqui no julgamento. São as alegrias do home office aqui. Perdão pela interrupção. Então, doutor Rodrigo Mineiro, a referência aqui, respondendo ao senhor, no recurso voluntário, a parte trouxe a referência de explicação de toda o ajuste de estoque, como era feito esse controle de estoque, porque esse controle do CN06, ele não é o único item de autuação. Também foi item de autuação e não foi submetido aqui à apreciação dessa Câmara Superior de Recursos Fiscais, porque não foi objeto de recurso, o código CN02. Todos esses eram movimentações internas. Então, o que a parte trouxe desde o início do processo foi não só a explicação do CN06, foi a explicação do CN02, como era a lógica de introdução dessas parcelas dentro do própria quantificação do IPI, o que resultava em evento, né, tributário, fato gerador do tributo, fato gerador do pagamento do IPI, e o que não gerava. Então, eu não sei exatamente quais são as folhas do processo administrativo, mas eu estou com um recurso aqui aberto, ele não é o referenciado, mas se na íntegra do processo for fácil os senhores identificarem, eu consigo dizer quais são os itens que estão essa argumentação e explicação. Doutora, a questão é nem a argumentação. Eu estou com o recurso aberto também. Eu queria saber o elemento de prova, que foi analisado, a contraprova feita pela parte para refutar a alegação da Fazenda Nacional. Esse é o ponto que parece que o conselheiro Leonardo Macedo não identificou, né? Porque seria uma questão meio óbvia, né? O ajuste, um sai, outro entra. Isso, mas o doutor, salvo melhor juízo, né, salvo interpretação direta, mas o doutor Leonardo Macedo, ele partiu do pressuposto que, como a informação do CN06 era da própria empresa, e é fato que a informação do CN06 era da própria empresa, aquilo dali não era uma informação que precisaria ser
contestada, e daí a premissa. A empresa trouxe exemplos, mas não tem, salvo melhor juízo nos autos do processo, a referência de todas as operações, porque aqui a discussão é do princípio do ajuste. Eu posso considerar, para fins de identificação de um controle de estoque, um elemento, a fiscalização me intimou para apresentar os outros elementos, a fiscalização ela fez esse trabalho, ou o dever de trazer tudo isso dentro de um processo que é um auto de infração, é meu, e sou eu que tenho que trazer todos os elementos e todas as provas para comprovar todos os itens. Veja, senhores, que não... Tá? Desculpe, é ok. Doutor Rodrigo, está esclarecido? Mais alguma dúvida? Todos estão esclarecidos para votar? Doutor Luiz Eduardo. Presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo. Eu realmente tive a mesma dúvida que o doutor Rodrigo Mineiro. Esclareço o pedido de vista, a razão do pedido de vista. Aqui nós temos uma questão de ônus de prova. Quando você tem uma prova de um lado, será que isso inverte o ônus da prova de comprovar que não aconteceu aquilo? Ou basta dizer que não está suficientemente comprovada a acusação? E aí, para isso, eu gostaria de cotejar os autos, gostaria de ver os argumentos do voto vencido e do voto vencedor e cotejar também com o paradigma. Presidente, isso daqui, para mim, é importante. Eu peço vista, eu acho que é a primeira vez que essa turma vai se debruçar sobre o tema, e eu não me sinto ainda pronto para dar um voto sem ter olhado todos esses detalhes, e eu vou olhar nos autos. Que vista, doutor Jorge? Seu microfone está desabilitado. Perdão. Eu pediria ao doutor Luiz, já que ele vai pedir o vista, eu estava olhando o despacho de admissibilidade, doutor Luiz, e eu acho que é pertinente essa questão quanto ao conhecimento da decadência, né? Porque, embora eu não tenha lido os votos, na emenda, o nosso voto, o nosso paradigma 9303, para mim, é imprestável. O outro paradigma, na emenda, ele diz obter dictum, que pese o artigo 124, os créditos são ilegítimos. Então, teria que ver se ele entrou na matéria 124, porque eu acho que essa é a questão deste processo que a gente está analisando. O ponto que eu anotei aqui para verificar com relação à decadência é se houve, após as glosas mantidas, ainda saldo credor do IPI nos períodos em litígio. E isso para mim é importante. A vista vai ser coletiva, então todos podem olhar. Antes de infração. Antes do auto de infração, é óbvio que houve... mas eu vou ver após as glosas mantidas. Então, eu vou analisar esses dois pontos, eu anotei esses dois pontos aqui para serem analisados, presidente. Por isso, questão muito detalhe, não dá para ver durante a sessão, eu reitero meu pedido de vista. Exatamente. Obrigado. Então, vista ao conselheiro Luiz Eduardo, convertido em coletivo, ou seja, todos podem fazer a vista. Que todos façam também, isso vai melhorar a qualidade do julgamento, por favor. Vista ao conselheiro Luiz Eduardo, convertido em coletivo. Sempre que eu não falar convertido em coletivo, já falei isso. Após a relatora dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Obrigado, doutora Diana. Obrigado, conselheiros. Bom dia de trabalho e saúde a todos. E até o mês que vem, então. Até o mês que vem. Obrigada. 10h45. Tem intervalo ou vamos direto? Vamos fazer um intervalo, né, presidente? Intervalo, sim. O presidente, é só uma coisa. A relatora, ela negou o pedido de provimento. O senhor falou que tinha dado provimento. Vai dar provimento? Da Fazenda. O senhor falou dar provimento, que eu pelo menos Não, eu entendi. É negar provimento mesmo. Fazenda. Perfeito, é da Fazenda. Isso. Então, confirmando, vista ao conselheiro Luiz Eduardo, após a relatora negar provimento ao recurso da Fazenda. Obrigado. Então, vamos, 10h45, quase 5. Vamos dar um intervalo até 11 horas, 11 horas de retorno. Obrigada.